Curso do Saber Direito desta semana, o Direito Previdenciário. As principais mudanças com a reforma, a aposentadoria especial e muito mais sobre o que o segurado precisa saber. As aulas são com a professora Valéria Guimarães. Olá, pessoal! Voltamos aqui para a segunda aula de Direito Previdenciário. Eu sou Valéria Guimarães, especialista em Direito Previdenciário, né? Como eu disse na primeira aula, a melhor área do direito. E aí eu vou trazer um pouquinho aqui, gente, um pouco da minha prática. O que eu tenho vivido? Eu advogo há quase 9 anos e boa parte desse tempo tem sido na esfera previdenciária. E o que eu tenho visto? É importante trazer essa prática até para quem tiver, de repente, querendo escolher alguma área aí do direito para advogar, né? Entender como é que funciona no direito previdenciário. Primeiro, é uma área pouco explorada, são pouquíssimos profissionais, de fato, especializados na matéria. A gente costuma brincar entre os previdenciaristas que o pessoal aventureiro aí a gente tem bastante, mas especialista mesmo é difícil você encontrar. Por quê? Porque requer estudo contínuo, como eu falei na primeira aula, atualização constante, então demanda de fato do advogado. Mas como é uma expertise pouco explorada, então você tem um mercado mais interessante para trabalhar também. Né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente pode contar nos dedos os escritórios de fato especializados no direito previdenciário. E isso já te abre um leque de oportunidades muito grande. Quando eu comecei no direito previdenciário, eu logo fui para a pós-graduação. E eu senti uma certa dificuldade, fica aqui inclusive uma dica para quem está realmente querendo ingressar nessa área, começar já com pós-graduação é um pouco complicado. Por quê? Porque o que a gente vê na faculdade, gente, é pouco. Normalmente o direito previdenciário na faculdade, quando existe na grade, é uma matéria de 40 horas, por exemplo. Então, você vê ali ele de uma forma bem enxuta, né? E daí, para você partir direto para a pós-graduação, sem nenhum tipo de prática, como foi o meu caso, fica um pouco mais complicado. Porque é cheio de detalhes, é cheio de pormenores, é cheio de conceitos importantes que você precisa ter em mente ali para desenvolver o raciocínio. Então, o que eu sugiro? Se você puder começar por cursos práticos, ou se fizer concomitante a isso, curso prático com pós-graduação, com certeza o resultado vai ser melhor, tá? Então, fica a dica. Eu, quando entrei na pós-graduação, porque era aquela pós-graduação que não começava ali, né? Não tinha início, meio e fim, você entrava no meio do curso, eu já comecei com a aposentadoria rural. Eu caí de paraquedas na aula com a aposentadoria rural. A minha vontade era de sair correndo. E eu até brinco com uma amiga minha, que hoje nós somos parceiras na advocacia, eu falo para ela, se não fosse você, eu não teria continuado, porque eu saí disposta a não voltar. Falei, não tem condição, para vocês verem como foi assustadora a experiência. E daí ela brincou comigo, falou, não, você não vai sair, você vai continuar. Aqui estou há quase 9 anos, muito satisfeita. Uma outra pontuação que eu quero fazer ainda a respeito disso, reforma da Previdência. E aí, piorou, melhorou? Gente, a reforma, ela tem dois aspectos importantes, para o segurado e para o advogado. Para o segurado, eu costumo dizer que as mudanças, elas foram de fato cruéis em vários tipos de benefícios. A gente pode citar, e eu vou falar mais aprofundadamente sobre isso, pensão por morte, no cálculo, aposentadoria especial. Então, assim, houveram mudanças que, de fato, prejudicaram o segurado. Em contrapartida, para o advogado, a demanda aumentou. Então, hoje as pessoas elas estão muito mais confusas a respeito das legislações, das possibilidades de aposentadoria ou não, e a demanda tem crescido, porque as pessoas estão de fato curiosas para saber quando elas vão conseguir aposentar, quanto elas vão ganhar. Então, para a advocacia previdenciária, em tese,
o mercado ficou bem aquecido em relação aí às demandas previdenciárias, tá? Então, fica aí a minha visão em relação à advocacia previdenciária, é um nicho que vale a pena realmente investir e se especializar. É necessário a especialização, porque senão você não consegue acompanhar, tá bom? Vamos lá, o que a gente vai tratar nessa aula 2? Nós vamos aqui abordar os tipos de segurados. O que eu falei na primeira aula? Que para você fazer jus a um benefício previdenciário, você precisa ser um segurado da Previdência Social, certo? Só que existem vários tipos de segurados. E aí, para poder fixar na tua mente, você entender melhor, começa a colocar o teu caso, para você procurar saber em que tipo de segurado você está inserido. Porque aí a coisa vai fazendo sentido para você, tá? Não fica ali só conceito e você não consegue aplicar na prática. Então, começa a se perceber agora para você identificar, dentre esses que eu vou te passar, que tipo de segurado você é, tá bom? Vamos lá. Tipos de segurados que podem ser obrigatórios ou facultativos. Vou falar sobre o Instituto da Filiação e da Inscrição, que é o que te faz bater as portas da Previdência para, de fato, ser segurado da Previdência. Vou falar sobre as principais diferenças entre filiação e inscrição, que é algo que muita gente confunde. Vou abordar também conceitos específicos. Lembra que eu falei? Eu precisava ter começado o direito previdenciário com esses conceitos específicos, mas eu comecei estudando aposentadoria rural. Então, complicou a minha vida. Aproveitem aqui que eu vou dar os conceitos iniciais e extremamente essenciais para você aprender o todo da Previdência Social, tá? Quais são eles? Carência, tempo de contribuição, qualidade de segurado e período de graça. São 4 institutos que você não pode deixar de aprender para desenvolver o estudo do direito previdenciário, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que precisa ficar clara aqui, tá? Quem faz jus aos benefícios da Previdência Social ou aos serviços? Porque eu também falei aqui que, além dos benefícios, que foram todos aqueles que eu listei, a gente tem também os serviços de reabilitação e de habilitação. Mas quem faz jus a esses benefícios e serviços? Podem ser os segurados, que a gente já comentou, mas podem ser também os dependentes. Porque a depender do tipo de benefício, não tem como o segurado usufruir do benefício. Um dos exemplos é a pensão por morte, falecido. Então, ele deixa o benefício para os dependentes. Um outro tipo de benefício que é para os dependentes é o auxílio reclusão. O segurado está preso, logo não usufrui do benefício. O benefício é para os dependentes. Olha que interessante. Então, por diversas vezes, a depender do tipo de benefício, você atenderá o segurado ou os dependentes do segurado, tá bom? Vamos deixar claro isso aqui. Então tá, quais as características do segurado? Vamos falar agora dos segurados, as características principais e os tipos de segurados, tá? E aí você vai fazendo aquele exercício que eu te indiquei no início, que eu sugeri. Se percebendo para entender que tipo de segurado você é. Que é o exercício que você vai fazer com os seus possíveis futuros clientes, né? Ou já clientes. Primeiro, pessoa física que possui vínculo direto com o sistema, tá? Aquele que contribui, a pessoa física que contribui para a Previdência Social, logo é segurado. E um beneficiário direto, acabei de falar. Por quê? Porque o segurado é o beneficiário direto, o dependente é o beneficiário indireto, tá bom? Que fique claro isso aqui para vocês. Toda vez que a gente falar de beneficiário direto, eu estou me referindo ao segurado. Quando eu falar de beneficiário indireto, eu estou me referindo ao dependente do segurado. Vamos lá. O primeiro tipo de segurado, segurado obrigatório. O que é o segurado obrigatório, gente? O nome já fala. Obrigatoriamente, ele precisa contribuir para a Previdência. E daí nós temos alguns tipos interessantes aqui. Primeiro, segurado empregado. Ele é um segurado obrigatório, segurado empregado. Em suma, para simplificar aqui, eu vou te dizer, o segurado empregado é aquele que tem vínculo empregatício, tem carteira assinada,
certo? Então, quais são as características? O vínculo, a configuração do vínculo empregatício, aqui a gente vai um pouquinho para o direito do trabalho, porque o direito previdenciário ele tem uma ligação muito forte com o direito do trabalho, né? Pessoalidade na prestação do serviço, ou seja, o segurado é que presta o serviço, pessoalmente falando. Subordinação, hierarquia e a remuneração. Então, essas são as características que a gente aprende lá no direito do trabalho de um segurado empregado, que é, assim, infelizmente no Brasil não é o mais comum, porque a informalidade tem crescido muito, mas ainda é o maior número, tá, de segurados empregados. Então, necessariamente, esse segurado, quando ele tem a sua carteira assinada, é inscrito na Previdência Social, automaticamente a contribuição é feita. A contribuição é feita pela empresa a qual ele presta serviço. É um tipo típico de segurado obrigatório. A gente sempre coloca aqui que a idade mínima é de 16 anos, porque 14 anos é para menor aprendiz, tá bom? Outro tipo de segurado obrigatório. E aí eu vou listando e você me diz no que você está inserido. Você está de carteira assinada? Você é um segurado empregado. Segurado empregado doméstico. Qual é a característica desse tipo de segurado? E a gente ainda está dentro do rol dos segurados obrigatórios. Aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Essa é uma das características do segurado empregado doméstico. Assim, é mais fácil de você identificar esse tipo de segurado obrigatório. É um pouco mais fácil, são os mais comuns. Segurado empregado, empregado doméstico. Agora vem um que as pessoas têm muita dúvida. Trabalhador avulso. O que é um trabalhador avulso? Olha as características do trabalhador avulso. É aquele que, sindicalizado ou não, e aí já começa uma primeira característica interessante. As pessoas sempre ligam o trabalhador avulso a um trabalhador sindicalizado. Não. Independente dele ser sindicalizado ou não, ele pode ser trabalhador avulso, tá? Presta serviço de natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício. Olha que diferença do empregado. O empregado tem que ter um vínculo empregatício. Há diversas empresas com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria, ainda que ele seja sindicalizado ou não, é necessária a intervenção obrigatória do sindicato da categoria, ou quando se tratar de atividade portuária do órgão gestor de mão de obra. Então, toda vez que você ouvir falar de um segurado que presta serviço para diversas empresas com a intermediação do sindicato da categoria ou sendo uma atividade portuária com a intermediação do órgão gestor da mão de obra, a gente está falando de um trabalhador avulso. Por que é tão importante identificar que tipo de segurado é o seu cliente ou é você? Por quê? Porque a depender do tipo de segurado, muda a forma de contribuição, muda o tipo de benefício, muda uma série de situações. Então, é muito importante que você tenha em mente que tipo de segurado você vai atender, que tipo de segurado procura os seus serviços. E aí a gente tem aqui o quarto tipo de segurado obrigatório. Já falamos 3, vamos para o quarto. Contribuinte individual. Esse é muito comum, gente. Muito, muito, muito comum. É o chamado autônomo. E aí é que eu falei aqui, né, que o crescimento da informalidade no Brasil está em voga. A maioria das pessoas não tem um vínculo empregatício, não tem uma carteira assinada. Elas trabalham por conta própria, são autônomos, e aí contribuem ali pagando o carnezinho todo mês para a Previdência Social. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? De contribuintes individuais para ficar mais claro para vocês. É o autônomo, aquele que trabalha por conta própria, aquele que tem ali, aufere uma renda, mas é uma renda informal. E lembrando que isso não dá direito ao contribuinte individual de não contribuir. O que acontece muitas vezes, pensa, não tem uma renda formal, eu não vou contribuir.
mas você está oferindo uma renda. Então, é necessário que você contribua, né? Primeiro, é uma obrigação. E segundo, é uma necessidade também. Como eu falei na outra aula, você estará coberto dos riscos sociais, tendo aí a possibilidade de usufruir de algum tipo de benefício previdenciário, caso você necessite, né? Então, vamos lá. Exemplo, ministro de confissão religiosa e um membro de instituição de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Por exemplo, padres, pastores, tá? Um outro exemplo clássico é o síndico que recebe remuneração do condomínio. Por que eu estou falando isso? Porque aquele síndico que não recebe remuneração do condomínio é outro tipo de segurado. Vejam que a característica importante do contribuinte individual é que ele tenha ali a possibilidade de oferir uma renda, ainda que ela seja informal, porque se ela fosse formal, ele seria empregado, né? E não contribuinte individual. Então, essa é a principal característica, o oferimento de renda informal, tá? No caso do síndico aqui, ele recebe a remuneração do condomínio. E não necessariamente ele tem a carteira assinada para isso. E o quinto e último tipo de segurado obrigatório, segurados especiais. Gente, lá no início, isso eu sempre deixo claro porque é uma confusão que todo mundo que está estudando previdenciário faz. Quando você estuda os tipos de benefícios, eu citei a aposentadoria especial, não citei? E eu disse para vocês que aquele segurado que esteja exposto a agente nocivo, seja físico, químico ou biológico, por exemplo, um médico, por exemplo, um dentista, por exemplo, um mineiro de subsolo, essas pessoas, elas fazem jus à aposentadoria especial. É uma forma especial de se aposentar, porque eles estão expostos a agentes nocivos, ou pelo menos deveria ser. Com a reforma, essa realidade mudou um pouquinho, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Quando eu falo de segurado especial, fixem isso, não tem nada a ver com aposentadoria especial. Como assim, Valéria? Se você me disse que a aposentadoria especial e o segurado é especial, então o segurado especial deve fazer jus à aposentadoria especial. Não tem nada a ver. Sabe quem são os segurados especiais? O trabalhador rural. Sempre que tiver ligação com o rural, você está falando de segurado especial. Isso não quer dizer que o fato dele ter a nomenclatura de segurado especial tem a ver com a aposentadoria especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu confundi por muito tempo. E eu vejo muitos dos meus alunos, inclusive, confundindo também. Eu sou professora de Direito Previdenciário, cursos online, cursos presenciais. Agora, com a pandemia, a realidade muda um pouco, mas continuamente a gente vê o aluno confundindo segurado especial com aposentadoria especial. Eles acham que tem alguma ligação e não tem, tá bom? Então, o que é aposentadoria especial? Os segurados expostos a agentes nocivos. Olha que diferença. Um segurado que faça jus à aposentadoria especial é um médico. Um segurado especial é um trabalhador rural. Olha a diferença. Então, assim, eles colocaram nomenclaturas parecidas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, segurados especiais são aqueles que, individualmente ou no âmbito familiar, com o regime de economia familiar, desenvolvem agricultura voltada para a subsistência, destinando parte para o consumo próprio e comercializando o excedente da produção para suprir as necessidades da família. Então, tem uma série de características do segurado especial, mas, em suma, você tem o trabalhador rural, o pescador artesanal, o seringueiro, tá? Que são aquelas pessoas que trabalham em regime de economia familiar para consumo próprio e comercializando o excedente da produção, ok? Que fique bem claro os tipos de segurados. Esses que eu listei foram os segurados obrigatórios. Agora a gente vai para os segurados facultativos. E aí, você já se encontrou nesse meio? Conseguiu identificar que tipo de segurado você é? Ou sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão? É importante que você já vá fazendo esse exercício. Eu temo muito o estudo do direito sem a prática.
porque é o que deixa os nossos estudantes muito alheios a tudo que está por vir no mercado. Então, esse exercício que eu peço que vocês façam hoje, eu sempre fiz na faculdade, intuitivamente. Eu sempre pensava, bom, nem sempre eu pensei em advogar. Eu entrei na faculdade querendo ser delegada, na verdade. Deste tamanho. Deste tamanico eu queria ser delegada. Qual o problema, né, gente? Tamanho não é documento. Só que as circunstâncias me levaram a ter um outro olhar, né? A ter uma outra... como é que eu posso dizer? A pensar em algo diferente para a minha vida. E aí eu comecei a conversar com delegados, conversar com procuradores, conversar com promotores, conversar com os próprios advogados, e eu fui percebendo a grandeza, obviamente, de todas essas profissões, mas a advocacia, ela tem algo peculiar. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque não tem jeito, né? A advocacia é diferenciada. E como no decorrer do curso eu fui descobrindo isso e eu fui me apaixonando, né? Eu comecei a fazer esse exercício de trazer para a prática. Não necessariamente eu fazia para o direito previdenciário, porque o direito previdenciário eu descobri depois que eu saí da faculdade de fato. Mas eu já trazia para a prática no direito civil, no direito de família, com os quais eu trabalhei com direito do trabalho, direito criminal, inclusive, já fiz tribunal do júri, enfim, já fiz várias audiências aí em várias criminais, o que foi muito bom para eu também provar um pouco da advocacia, entender o alcance dela na minha vida. E aí, finalmente, eu consegui encontrar o direito previdenciário. E o curioso, vou contar aqui rapidinho para vocês, é como o direito previdenciário me escolheu, não fui eu que o escolhi. A minha mãe, ela trabalhou na roça a vida inteira. Eu sou baiana, nasci em Irecê, no interior da Bahia. Eu nunca na minha vida pensei que eu ia fazer uma faculdade de Direito, nunca pensei que ia me formar, que ia estar hoje com a advocacia, com as minhas aulas, né? Enfim. Porque as circunstâncias nas quais nós vivíamos não nos deixava sequer sonhar, de tão dura que era a realidade. Então, eu vim de uma família muito pobre, minha mãe e meu pai trabalharam a vida toda na roça. Quando a minha mãe tentou aposentar, gente, pensem o sofrimento que ela passou. E eu acompanhei tudo isso sem poder fazer muita coisa. Porque, enfim, eu estava na faculdade, mas eu não tinha expertise de direito previdenciário. Então, eu não pude ajudar em muita coisa. Daí ela sofreu muito, por fim, conseguiu o benefício. Mas passou muita humilhação, por não ter estudo, por não ter orientação, por mais que a gente tentasse ajudar, a gente também não tinha a orientação necessária, né, e especializada para tratar do caso dela específico. Foi quando eu decidi que o meu professor de Direito Previdenciário na faculdade foi maravilhoso também, o professor Heraldo. Eu decidi que eu me especializaria em Direito Previdenciário e naquele momento eu prometi para mim mesma que eu ia fazer o maior número de pessoas que eu pudesse não sofrerem como a minha mãe sofreu. E aí é que eu digo que é a diferença da advocacia. Você não faz porque você quer monetizar, porque você quer ter um salário, porque você... Não, você faz porque você quer fazer diferença na vida das pessoas. A advocacia não é fácil. É uma profissão difícil. E ela vai requerer muito de você, muito. A chegar ao ponto de você querer desistir de tudo, mas quando você é sustentado pelo seu propósito, nada te para, tá? E na advocacia previdenciária isso ainda é mais forte do que vocês podem imaginar. Ai, professora, tá bom, vou fazer previdenciário, já tá tudo certo, já decidi. Tá bom, então. Eu espero que sim, porque a gente está precisando de previdenciaristas, tá, gente? Vamos lá, voltando então. Vamos agora para os segurados facultativos. Muito simples isso aqui. Obrigatório, vocês viram que, de uma certa forma, ou eles oferem rendas formais ou rendas informais, e obrigatoriamente eles precisam contribuir. O segurado facultativo é diferente. É uma faculdade. Ele pode contribuir como pode não contribuir. Por quê? Porque ele não ofere renda. Logo, se ele não ofere renda, ele pode escolher contribuir ou não. Exemplos clássicos: estudante, dona de casa. Então, eu estou ali como estudante. Eu não tenho vínculo empregatício, mas eu sei da importância de contribuir para a Previdência Social.
Então, eu vou lá, faço a minha contribuição facultativamente. Olha que legal. Então, aí você já vê, se a sua mãe está aí como dona de casa, não tem a carência necessária para conseguir uma aposentadoria por idade, por exemplo, já pode começar a colocá-la para contribuir facultativamente, se ela não ofere nenhuma renda. E aí, alcançando a carência, ela pode ter uma aposentadoria por idade, por exemplo. E olha, essa é uma informação que passa desapercebida pela maioria dos brasileiros e muitos deles não conseguem um único benefício, ainda que seja no valor de um salário mínimo, porque não têm acesso a essa informação. Então, eu acho que passa muito da responsabilidade social do advogado em si começar a tratar isso de uma forma mais aberta, levando essa informação para a maioria da população, né? É complicado chegar a todo mundo, a gente sabe, mas que chegue ao maior número de pessoas. Vamos lá, sabendo agora os tipos de segurados, eu preciso deixar claro aqui como eu passo a ser segurado. Em que momento eu sou considerado um segurado da Previdência Social? Vamos lá. Nós temos dois institutos muito importantes, filiação e inscrição. Então, olha só, gente. A filiação é o vínculo que as pessoas estabelecem com a Previdência Social do momento em que passam a exercer uma atividade remunerada ou a recolher as contribuições previdenciárias. Ou seja, quando eu assino a minha carteira, me filiei automaticamente. Quando eu pago a minha primeira contribuição como um segurado facultativo, por exemplo, uma dona de casa, um estudante, eu me filiei à Previdência. Então, é esse ato que me faz ser segurado da Previdência Social. Com a filiação, as pessoas tornam-se segurados efetivos da Previdência, o que lhes garante direitos e acarreta as obrigações. Obrigação, contribuir. Direitos, os benefícios que estão aí à disposição da população, que é segurada da Previdência Social. Todo trabalhador com carteira assinada é automaticamente filiado à Previdência Social. É automático. Assinou a carteira, automaticamente a filiação ocorreu. Quem trabalha por conta própria, ou seja, os contribuintes individuais, os autônomos, aqueles que trabalham ali auferindo uma renda informal, ele precisa se inscrever. Olha a diferença. Filiação é automático. A inscrição, ele precisa ir lá, entrar no site do meu INSS, emitir aquela guia e pagar aquela contribuição. Então, ele precisa se inscrever e contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários. Então, para os segurados obrigatórios, que são aqueles 5 tipos que eu passei para vocês, a filiação dá-se com o exercício da atividade remunerada, independente de inscrição, tá? Para os segurados facultativos, a filiação é um ato volitivo e somente se concretiza, de vontade, somente se concretiza após a inscrição e o recolhimento da primeira contribuição, tá? É uma linha tênue de diferença, porque ambos os institutos, tanto a filiação quanto a inscrição, são o que fazem você ser segurado. Mas é diferente de um segurado obrigatório de um segurado facultativo. O segurado obrigatório, a partir do momento que aquele vínculo empregatício se forma, automaticamente ele está filiado. O segurado facultativo precisa se inscrever. E isso acontece com o recolhimento da primeira contribuição. Em apertada síntese, para simplificar, a inscrição é o mero cadastro no INSS, tá bom? Você se cadastra no INSS e paga a primeira contribuição. Ok, Valéria, você falou sobre os segurados e tem os dependentes também, né? Aqueles que recebem no lugar do segurado o benefício por um impedimento, seja por morte ou seja pela prisão, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui dos 2 benefícios, que quem recebe é o dependente, não o segurado. Então, eles são beneficiários indiretos. Lembrando, segurados, beneficiários diretos. Dependentes, segurados, beneficiários indiretos, tá bom? Vamos lá. Passamos aqui por uma importante fase do direito previdenciário. Agora, a gente vai para aqueles conceitos que eu disse para vocês que vocês precisam aprender, sem sombra de dúvidas, sem deixar brecha nenhuma para não entender o que é isso aqui, porque isso aqui vai fazer a diferença em tudo que você for fazer na vida,
em relação ao direito previdenciário. Primeira coisa, carência. Vejam bem, o que é a carência? Se você tiver um entendimento a respeito de um seguro, você vai entender o que é carência. Quando a gente fecha um plano de saúde, a primeira coisa que existe é o quê? A carência, não é? A gente precisa passar um tempo pagando o plano de saúde para então ter direito a todos os serviços que o plano pode nos oferecer. Na Previdência Social é praticamente a mesma coisa, gente. E foi criada a carência justamente para isso. Justamente para que o segurado ele não passe a ser segurado só para ter direito àquele benefício ali, rapidamente. Então, o que acontece? A carência, ela é o número de contribuições mensais mínimas indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício. Vou dar um exemplo aqui para vocês de como funciona, tá? Salário maternidade. Para você ter direito a pedir um salário maternidade, você tem que ter uma carência de 10 contribuições. Exatamente isso. Se eu passo a ser segurada hoje e fico grávida, talvez eu não consiga alcançar o número de carências necessárias, porque eu vou completar 9 meses e o número de carências são 10 meses, olha só. Então, não tem como você fazer isso propositalmente, porque muito provavelmente não vai dar certo. O que você precisa pensar é, bom, eu preciso de 10 meses de carência pelo menos. Sabe para que isso acontece, gente? É a lei do custeio. É necessário que você contribua para ter direito ao benefício. E não dá para você contribuir só uma vez e já pedir o benefício. Claro que existem benefícios que estão livres de carência, mas aí tem a determinada lógica, né? Em regra, cada benefício tem ali a sua carência. Então, salário maternidade, 10 meses. Benefícios por incapacidade, ou seja, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, a antiga lá, antes da reforma. Auxílio doença, que é o nosso auxílio por incapacidade temporária, agora com nova nomenclatura pós-reforma. Esses, a carência é de 12 meses. Vamos lá para um que é super polêmico, auxílio reclusão. Auxílio reclusão, com a mudança na legislação, ele passou a exigir 24 meses de carência. Ou seja, não é tão simples assim receber um auxílio reclusão, gente. É um pouquinho mais complicado do que a gente imagina. Porque além de você exigir uma carência de 24 meses, ou seja, essa pessoa que foi presa, ela precisava estar trabalhando e ter contribuído pelo menos 24 meses, ou seja, um trabalhador. Ninguém recebe auxílio reclusão se não é segurado da Previdência Social, se não contribui. É uma contraprestação. Então, já tira mais um mito da sociedade, de que normalmente as pessoas falam, né? Eu trabalho para sustentar vagabundo. Não é bem assim, na verdade. Aquela pessoa que foi presa e que tem direito ao auxílio reclusão, ela tem que seguir certos requisitos. Ser baixa renda, tá? Ter a questão da carência de 24 meses. Então, é bem diferente do que a maioria da população entende, tá? Outra questão, aposentadoria voluntária agora que a gente tem, carência de 180 meses, olha só. É por isso que muitas vezes um idoso nos procura, 65 anos, ele nos procura e diz, eu já posso aposentar por idade. Opa, peraí, não é bem assim. O senhor tem a carência? O senhor contribuiu no mínimo 180 contribuições? Não são 15 anos. São 180 contribuições, tá? Existe uma diferença aí. Então, é necessário você mostrar para o seu cliente que não só ter a qualidade de segurado, que é uma das principais características para receber um benefício previdenciário, mas também ter alcançado a carência necessária para fazer jus a esse benefício, tá? E aí, você tem que entender que cada tipo de benefício exige uma carência diferente. Tá bom? Essa é a carência. A carência é diferente de tempo de contribuição. É claro que a carência pode ser tempo de contribuição, mas nem sempre o tempo de contribuição é carência. Tá? Existe essa diferença.
Vamos entender como. Olha só. Lembra que eu falei para vocês, acabei de falar sobre filiação e inscrição. Por que é tão importante você saber o que é filiação, o que é inscrição? Porque a carência começa a contar daí. Olha que interessante. Quando eu começo a contar a carência? Da filiação ou inscrição, muito provavelmente. Olha só. O dia do início da contagem do período de carência é feito observando-se as regras previstas no artigo 28 do Decreto 3.048 de 99, que podem ser traduzidas da seguinte forma. Então, vejam. Para o segurado empregado, que a gente já aprendeu o que inclusive o doméstico também, trabalhador avulso e contribuinte individual, conta a partir da sua filiação ao regime geral, independentemente de recolhimento, ou seja, a partir do exercício da atividade laborativa remunerada. Olha só, a carência começa a contar da filiação para esses tipos de segurados aqui. O doméstico, né, o empregado doméstico, o trabalhador avulso e o contribuinte individual. Para o segurado contribuinte individual, segurado especial e segurado facultativo, gente, é a partir do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Isso quer dizer que se você começou a recolher com atraso, ou seja, não foi na data certa, porque tem gente que trabalha e recolhe retroativamente. Acontece isso. A pessoa trabalha, lá na frente ela paga, mas ela pagou em atraso. Esse período que ela pagou em atraso conta como tempo de contribuição, mas não conta como carência. Porque a carência começa a contar do primeiro pagamento feito em dia. Então, é algo a se refletir melhor, a se debruçar e a entender. Um bom previdenciarista, ele precisa ter na ponta da língua o que é carência e o que é tempo de contribuição. Sabe por quê? Porque na hora que você for fazer a contagem para saber a que tipo de benefício aquele segurado tem direito, você tem que identificar o que é carência e o que é tempo de contribuição. Nem sempre ele vai ter a carência, às vezes ele só tem o tempo de contribuição. Principalmente se ele é contribuinte individual, passou um tempão trabalhando e foi recolher retroativamente. Não acontece muitas vezes? A pessoa trabalha 5 anos e aí quando ela imagina que tem um tempo para aposentar, ela chega e fala para você, doutora, eu quero recolher retroativo, eu quero pagar, pode emitir a guia que eu vou pagar. Calma, vamos ver primeiro se você tem carência, se esse tempo de contribuição realmente vale a pena você pagar, se de fato você precisa. Entra a figura do advogado previdenciarista aí com o planejamento previdenciário, tá? Vamos lá. Só pontuando, carência é diferente de tempo de contribuição, tá? Completamente diferente. Carência é pagar um número mínimo de contribuições ao INSS mês a mês para poder receber o benefício. Também é importante saber que ela é sempre contada em meses. Por isso eu disse que carência da aposentadoria por idade, por exemplo, são 180 contribuições, não são 15 anos. A gente conta mês a mês, tá bom? Ótimo, vamos lá. Então, eu entendi que para ter direito a um benefício, eu preciso cumprir primeiro uma carência. Porque, na verdade, gente, é a ideia. Lembram? Seguridade social é o sistema. Em tese, a Previdência é um seguro. Um seguro que te livra do quê? Dos riscos sociais aos quais a população está exposta, contanto que você seja segurado, que você contribua para a Previdência Social. Então, para entender toda essa sistemática, se você entender como um seguro, você consegue entender melhor qual é o objetivo da Seguridade Social e, consequentemente, da Previdência Social, tá? Outro tipo de conceito importantíssimo, que a gente já acabou pontuando bastante aqui, a qualidade de segurado. Só que existem alguns desdobramentos relativos à qualidade de segurado que precisam ser pontuados aqui. Então, o que é ter qualidade de segurado? É estar contribuindo para a Previdência Social. Não tem? Não usufrui. Gente, o número de pessoas que não sabem que precisam contribuir para fazer jus a um benefício previdenciário é muito grande. É muito grande. Então, é necessário que vocês tenham isso em mente e comecem a fazer reverberar isso,
A população precisa saber disso para passar a contribuir o mais rápido possível, tá? Então, vamos lá. Qualidade de segurado. Se eu contribuo, eu tenho direito a fazer jus ao benefício previdenciário. Agora, Valéria, e como é que eu vou fazer? Porque em certos momentos, lá na primeira aula eu disse que se você não contribuir continuamente, você perde a qualidade de segurado. E aí? Existem algumas possibilidades de prorrogação dessa qualidade de segurado. E aí eu vou trazer para vocês aqui um outro conceito importantíssimo, que é o período de graça, tá? O que é o período de graça, gente? É o período em que você fica sem contribuir, mas mantém a qualidade de segurado. Uau, como assim? Você não me disse que para ser segurado eu preciso contribuir? Pois é, mas a lei traz essa possibilidade de você parar de contribuir e você fica ali no período de graça. Ou seja, dentro daquele período, tá? Dentro daquele período, se você não contribuir, você ainda tem qualidade de segurado e pode requerer um benefício previdenciário. Olha que interessante, muita gente não sabe disso. Então, resumindo, Valéria está contribuindo para a Previdência, parou de contribuir. Quanto tempo ela tem para voltar a contribuir sem perder a qualidade de segurado? Gente, a lei diz que para os segurados obrigatórios, o período de graça é de 12 meses. Exatamente, é um período considerável, inclusive. Para os segurados facultativos, o período é de 6 meses, tá? Tem essa diferença. Então, por isso que eu falei que é importante saber que tipo de segurado é. Imagina se um contribuinte individual te procura. O que você vai falar para ele? Que o período de graça para ele é de 12 meses. E se um segurado facultativo te procura, o período de graça dele é menor, são 6 meses. Muitas vezes as pessoas te procuram sem nem saber o que é qualidade de segurado e se elas têm algum direito. Quem vai ter que fazer o cálculo é você, tá? Então, vamos lá. Período de graça, 12 meses em regra, tá? Segurado facultativo, 6 meses. É o lapso de tempo em que a pessoa é considerada segurada, ou seja, está dentro do período de manutenção da qualidade de segurado, porém, não está recolhendo contribuições previdenciárias e nem recebendo benefício. Por que que existe essa possibilidade? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa, ela perde o emprego, ela é mandada embora, né? Ou ela passa a contribuir, mas agora ela já não tem mais renda suficiente para contribuir. Então, o legislador achou por bem dar esta possibilidade de manter a qualidade de segurado, porque ela vai estar coberta dos riscos sociais ali enquanto perdurar o período de graça. E esse período de graça, será que ele pode ser prorrogado? Ou seja, será que eu consigo estender esse período para que ele consiga, de fato, ali ficar mais tempo com a para que haja manutenção da qualidade de segurado? A legislação também traz essas possibilidades, tá? Vamos pontuar aqui quais são. Após transcorrido todo o prazo a que o cidadão tinha direito para manter a qualidade de segurado dele, mesmo sem efetuar os recolhimentos, haverá a chamada perda da qualidade de segurado. Só que, quando ele me procura, e eu tenho ali 12 meses, eu vi que passaram os 12 meses. Existem duas possibilidades muito importantes de você conseguir prorrogar. Na verdade, existem outras, mas essas são as principais, tá? Você pode depois estudar melhor isso, entender como é que funciona essa possibilidade de prorrogação. Mas eu vou trazer aqui duas possibilidades. Primeira, se você conseguir comprovar que esse segurado, ele tem mais de 120 contribuições nesse histórico laboral dele, você consegue aumentar o período de graça por mais 12 meses. Olha que legal. Isso é muito importante. Porque a gente acha que, aparentemente isso aqui não tem muita importância, mas para aquele segurado que está ali, sofrendo ali, precisando de um benefício, isso é salvar a vida dele. Outra possibilidade, se você conseguir comprovar que dentro de todo esse período ele está desempregado, ou seja, ele não conseguiu arranjar emprego, e, gente, isso precisa ser comprovado, tá? O desemprego precisa ser comprovado. Existem meios para comprovar. Carteira sem assinatura, mas não é o suficiente.
tem que tirar um extrato no antigo Ministério do Trabalho para poder comprovar exatamente esse desemprego. E aí, com isso, você consegue prorrogar por mais 12 meses. Olha só. Então, na verdade, o período de graça passou de 12 para 36. Só que não é tão simples assim, não, tá? Tem que comprovar para que, de fato, essa manutenção da qualidade de segurado aconteça. Então, só para deixar claro para vocês aí que existem essas possibilidades, eu vou até trazer aqui onde vocês vão encontrar na legislação essas possibilidades. Artigo 15 da Lei 8.213, de 91, e o artigo 13 do Decreto 3.048, de 99. Lá trazem todas as possibilidades, tá bom? E agora, gente, vem a maior dificuldade, é contar o período de graça. O que você vai ter que fazer? A contagem é feita em meses, tá? Então, você começa a contar no primeiro mês após a última contribuição do segurado. Ele chegou lá na tua sala, você olhou a última contribuição, beleza. A partir da última contribuição, você faz o quê? Você começa a contar ali. Logo depois, você verifica qual mês termina o período de graça. Você vai contar os 12 meses. Quando você contar os 12 meses, você tem que adicionar um mês cheio. Exatamente isso. Isso é a praxe. Você adiciona um mês cheio, ou seja, você contou os 12 meses, adiciona um mês cheio e depois você coloca mais 15 dias. Ué, você está aumentando o período de graça? Tô, olha que beleza. O segurado agradece. Para esse período de 15 dias é o prazo de pagamento de uma contribuição para você não perder a qualidade de segurado, tá? A regra é simples. Contou os 12 meses, a partir da última contribuição, aumenta um mês cheio mais 15 dias. Esse é o período de graça. É depois desse período de graça que você começa a contar as possibilidades de prorrogação, caso elas existam. Caso não, o segurado ele precisa fazer uma contribuição antes que termine o período de graça, porque senão ele perde a qualidade de segurado. E quando ele perde, gente, ele tem que começar tudo de novo. Ele começa tudo de novo, ou seja, ele tem que cumprir o período de carência. Então, se ele está buscando ali um auxílio-doença, ele tem que contribuir mais 12 meses para ter a carência, para retomar a qualidade de segurado e ter direito ao benefício, tá? Então, prestem bem atenção nisso. É um pouquinho complexo, mas na prática isso se torna corriqueiro e a gente consegue fazer esse cálculo aí quase de cabeça, tá? Então, basicamente esses são os principais conceitos para você, de fato, conseguir aí desenvolver o seu raciocínio no direito previdenciário. Para a gente poder fazer um testezinho aqui para saber se vocês estão entendendo mesmo, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, sobre quem é quem, em termos de segurado. Que tipo de segurado? Primeira pergunta. O síndico de condomínio remunerado, ele contribui como? Contribui como segurado facultativo, como empregado, como contribuinte individual ou como trabalhador avulso? E aí, qual dessas alternativas é a correta? Síndico de condomínio remunerado. Olha essa informação, remunerado. Lembra que eu falei, gente, que quando aufere renda, não pode ser segurado facultativo, porque segurado facultativo não aufere renda. Então, a gente já tira a letra A. Ele é empregado? O síndico não assina carteira. E tem que ter o vínculo empregatício. Em tese, o síndico não tem. Então, não é empregado. É contribuinte individual? Sim. O síndico de condomínio remunerado vai contribuir como contribuinte individual. E é importante saber, porque o contribuinte individual tem as suas próprias alíquotas, tá? É diferente do segurado facultativo, do empregado, enfim. Trabalhador avulso? Não, porque ele não presta serviço para diversas empresas, lembra? Não tem ali a figura obrigatória do sindicato, né? Então, tem diferenças entre um tipo de segurado e outro. E se fosse um síndico de condomínio não remunerado?
aí, como não ofere renda, seria um segurado facultativo, tá? Vamos lá. Segunda pergunta, para saber se vocês estão aí internalizando isso tudo que eu estou passando para vocês. O bolsista e o estagiário que prestam serviço à empresa devem contribuir como bolsista e estagiário. Olha que interessante. Bolsista e estagiário, na maioria dos casos, não contribuem, porque não sabem que podem contribuir. Gente, como eles não oferem renda, olha a característica aí. Vou dar aqui as 4 opções. Segurado facultativo, letra A. Letra B, empregado doméstico. Letra C, empregado. Letra D, contribuinte individual. Como o bolsista e o estagiário que prestam serviço à empresa devem contribuir? A resposta correta é a letra A, porque eles não oferem renda. Então, eles têm que contribuir como segurado facultativo. Lembrando que se for um estagiário, um bolsista que ofere renda, a depender da situação, eles poderiam contribuir como contribuinte individual, tá? Vamos lá. Perguntinha número 3. Qual o número de meses de período de graça do segurado facultativo? Isso aqui eu falei também. Letra A, 12 meses. Letra B, 6 meses. Letra C, 9 meses. Letra D, 24 meses. E aí, o que vocês me dizem? Eu deixei bem claro que a regra é o quê? 12 meses. Mas eu dei a exceção. É o segurado facultativo e a resposta correta é a letra B, 6 meses, tá? Então, pessoal, chegamos aqui ao final da segunda aula e eu espero que tenha trazido de alguma forma um panorama geral até aqui do que é a Previdência Social. A gente já tratou de vários conceitos, né? Várias possibilidades aqui, conceitos importantíssimos para quem está começando. Se você não pega esse início, essa base, fica difícil de você conseguir desenvolver e entender lá na frente. Então, tratamos de vários tipos de regimes, os tipos de segurados, os conceitos principais da advocacia previdenciária, como carência, tempo de contribuição, período de graça, a qualidade de segurado, a manutenção dessa qualidade de segurado. Eu espero que tenha sido muito proveitoso até aqui e espera que vem muito mais coisa por aí, tá bom? Até mais para vocês. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.